A Lei Maria da Penha, fruto do trabalho do Senado Federal, foi um avanço inegável, mas basta apenas uma breve consulta às manchetes dos jornais para perceber que, apesar de tudo, a violência contra a mulher ainda faz parte do cotidiano. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, e Carmen Campos, coordenadora nacional do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Sejam bem-vindas aqui ao programa Cidadania. Eu gostaria de começar mostrando a vocês um depoimento de um psicólogo de uma delegacia da mulher e os depoimentos bastante fortes de mulheres agredidas. Eu vou chamar um VT para que depois nós possamos comentar. Por favor. Qualquer ato de violência baseado na diferença de gênero. Assim, as Nações Unidas definem a violência contra a mulher. Em quase todo o mundo, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas muitas vezes, os valores se confundem. Confundem os homens e machucam as mulheres. Chegam com a autoestima baixa, chegam transtornadas emocionalmente. A gente acredita que, na maioria das vezes, racionalmente incapacitadas de tomar algum tipo de decisão e com muito medo, porque não é uma situação comum de crime. Existe entre ela e o autor algum tipo de convivência, algum tipo de afinidade, algum tipo de laço afetivo. Isso é que diferencia a mulher vítima de violência doméstica e familiar, conforme a lei diz, dos outros tipos de violência. Ele tinha me dado um tapa tão forte que eu nem vi a hora que ele deu o tapa, eu simplesmente caí. Bastou a primeira vez que acostumou. Ele me batia, quando era no outro dia ele queria que eu dormisse com ele. Quando chegava a hora de ele chegar do trabalho, eu falava, meu Deus, como é que ele vai entrar aqui agora? E você tem vergonha de dizer o que está acontecendo dentro de casa? Vergonha pra quê? Ele que tinha que ter vergonha, não é? Bom, em 4 anos da Lei Maria da Penha, nós tivemos 9.715 presos e 1.577 prisões preventivas, com a instauração de 331 mil processos. Mas apenas 1/3 desses processos, cerca de 111 mil, chegaram a uma decisão. Queria que se comentassem isso. Por que é tão difícil, tem sido tão difícil, e se a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, retirando a unicidade, ou seja, apenas a mulher poderia prestar queixas da agressão contra ela mesma, né? E agora a decisão do Supremo já amplia mais essa possibilidade. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer a queixa e não pode mais ser retirada. O que muda? Eu acho que, primeiro, assim, acho que é importante nós destacarmos aqui que essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal é importantíssima, porque assim como o psicólogo deu depoimento dele de que muitas mulheres, ao chegarem à delegacia para fazer o registro, elas chegam muito nervosas, elas estão psicologicamente com dificuldade de falar, enfim, estão muito sofridas. E muitas vezes essas mulheres, ao fazer a denúncia, ela fica com receio também, porque ela está denunciando o seu marido, o seu companheiro, uma pessoa que, querendo ou não, ela convive com ele, é pai dos seus próprios filhos, e ela tem uma certa dificuldade. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi importante nesse sentido, porque além de garantir a constitucionalidade da lei, ela assegura de que qualquer outra pessoa, membro da família, ou um vizinho, ou mesmo o Ministério Público, pode denunciar essa pessoa, esse homem que cometeu essa violência contra a mulher. Então, isso favorece a mulher, ela se sente muito mais segura, muito mais protegida e assim ela consegue manter a denúncia que ela faz. Porque nós sabemos que em alguns casos a mulher faz a denúncia e depois ela sabe que tem que voltar para casa, porque necessariamente, nem sempre ela consegue ser encaminhada para um abrigo, para um local para ficar protegida e ela fica com receio de retornar para casa. E aí, muitas vezes, ela acaba tomando a decisão de retirar a queixa, que é muito ruim, né? Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal é importantíssima, porque fortalece a lei e assegura a essa mulher uma proteção maior. Carmen, qual a exata situação do Brasil comparado com os outros países da América Latina e os países do Caribe?
Olha, o que a gente pode dizer é que a situação de violência das mulheres na América Latina, incluindo o Brasil, ela é muito similar, né? Os índices de violência são muito altos, a negligência dos poderes públicos é muito perceptível. E eu e a senadora vimos recentemente da audiência no Comitê CIDAW, no comitê que monitora o cumprimento da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e uma resolução do comitê considera a violência contra as mulheres uma discriminação. Nós vimos recentemente de lá, onde o Brasil prestou o seu relatório informativo. Foi uma conferência na Suíça, né, em Genebra. Exatamente, né? Em Genebra, e coincidentemente na mesma sessão em que o Brasil estava prestando informações, estava também a Noruega. E na Noruega, um país muito desenvolvido, né, onde as mulheres têm um acesso maior aos bens de consumo, educação e etc., os índices de violência contra as mulheres também são muito altos. E as ONGs da Noruega estavam denunciando a violência contra as mulheres, cujos índices também são bastante elevados. Então, o que a gente pode perceber é que o parâmetro, né, da violência contra as mulheres em todo o mundo ainda é muito alto. Na América Latina, nós temos algumas particularidades. Por exemplo, há países onde a violência contra mulheres indígenas, né, países com população indígena bastante grande, são também muito elevados. Então, dependendo da região, do país, nós temos algumas particularidades. Mulheres campesinas, né? Então, isso traz uma certa especificidade, mas não, digamos assim, não diferencia do ponto de vista dos índices, né, que são muito parecidos. Uma em cada 5 ou 4 mulheres é um índice mais ou menos que se pode dizer que permeia, digamos, a violência na América Latina. Ou seja, na sua visão, não há uma, digamos assim, uma separação entre... A violência ela não incide mais sobre as mulheres de classe economicamente menos favorecidas? Não. Essa relação entre violência e pobreza, né, que se faz inclusive com outros crimes, é uma relação muito perigosa. Na verdade, o que se pode dizer, bom, é que as mulheres pobres talvez tenham mais dificuldade de sair dessas relações porque não existem ou estão desempregadas ou os aparelhos públicos não funcionam corretamente, mas essa relação de dizer, não, apenas as mulheres pobres sofrem violência, não é verdadeira. As mulheres de camadas médias, o que não ocorre é a busca da solução via delegacia de polícia, que é o caminho encontrado pela grande maioria de mulheres pobres. E as mulheres de camada média procuram o psicólogo, procuram a vara de família, resolvem por outros meios que não a delegacia de polícia. Por isso que nós temos um grande registro de mulheres mais pobres nas delegacias de polícia. Mas os índices dos países desenvolvidos demonstram que isso não é verdadeiro. Senadora, e no Espírito Santo, as entidades de defesa da mulher, as entidades e organizações não governamentais, elas têm se movimentado? Sim, o Estado do Espírito Santo, infelizmente, hoje é o Estado que é o que mais comete homicídio contra as mulheres. Ele está no ranking de homicídios contra as mulheres. E nós sabemos que as dificuldades que o Estado do Espírito Santo enfrenta não é diferente do que acontece nos outros estados. E essa é uma das razões, inclusive, da criação da CPMI. Porque, ao criar a CPMI, nós queremos identificar melhor por que um país como o nosso, da dimensão que nós temos, que tem uma importante legislação reconhecida internacionalmente, inclusive a Lei Maria da Penha foi citada na reunião do Comitê do CEDAW, nós temos uma legislação boa, não é? Mas as mulheres no Brasil continuam ainda sendo mortas. Então, e a cada ano que passa, os índices estão aumentando, né? Nós podemos dizer que hoje o Brasil é o 12º no ranking de 73 países em violência contra a mulher. E é importante também que tem um outro dado que aqui no Brasil mostra uma especificidade que dos casos de violência contra a mulher, 40% dos casos acontece dentro de casa, praticado por companheiros, né, namorados, irmãos, enfim, acontece dentro de casa. Então a CPMI, ela quer identificar justamente como que
o aparato estatal, né, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, como que ele está preparado para justamente dar cumprimento à legislação que hoje existe. Que a legislação é boa, é importante, ela é reconhecida, ela é conhecida pelas mulheres. Os dados também mostram que as mulheres, na sua grande maioria, conhecem a Lei Maria da Penha, ou pelo menos já ouviu falar, mas ao procurar o atendimento, elas estão encontrando dificuldade da sequência. Então, nós queremos justamente apurar isso, dos casos, né, como é que se dá, como é que os passos após a denúncia eles acontecem, quais são as principais dificuldades que os poderes constituídos estão encontrando. Agora, um dado importante diz respeito à divulgação. E uma pesquisa realizada pelo Data Senado apurou que, de 2 anos para cá, o percentual de mulheres que ficou informada a respeito da existência da Lei Maria da Penha subiu de 70% para 98%. Quer dizer, claro que nós estamos falando de uma fatia do público que assiste televisão, ou que tem telefone, ou computador para se comunicar e dar esse retorno ao Instituto de Pesquisa. Mas até que ponto as pessoas estão informadas dessa nova, e se é importante, essa nova decisão do Supremo, que coloca sobre a responsabilidade de denúncia, não só, que admite a denúncia não só da própria agredida, mas de um vizinho, do telefonema para o 180, né, que é o Disque Denúncia. A Central de Atendimento 180 da Secretaria de Política para as Mulheres, que inclusive tem mostrado esse crescimento de denúncias contra as mulheres. É importante, acho que o fato do próprio 180 mostrar que há um número bastante elevado de ocorrências, isso mostra que a sociedade brasileira realmente conhece o instrumento, né? Porque eu acho que tem um outro dado que é importante, que a violência contra a mulher, ela não tem classe social. Ela acontece em todas as classes sociais. E nós sabemos que muitas vezes as mulheres de uma classe social mais elevada, ela tem dificuldade de fazer a denúncia, e o 180 possibilita fazer isso, né? Que é de mais fácil acesso para as pessoas, né? Então, o Disque 180, ele realmente chega a todas as pessoas que desejam fazer a denúncia. Então, é um número importante ser divulgado, né? Com certeza. 180, Secretaria Especial de Defesa dos Direitos das Mulheres, desculpe. Uhum. Eu acho que os próprios movimentos feministas, né, os próprios meios de comunicação têm procurado fazer essa divulgação, né? E o próprio governo tem feito muito bem essa divulgação do 180. Agora, trabalhando mais na prevenção, o que há de errado com os homens, com os companheiros, com os maridos, e o que pode ser feito em termos institucional, tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista de organizações não governamentais, campanhas mesmo educativas? Eu poderia comentar um pouco. Com os companheiros, com os maridos, e o que pode ser feito em termos institucional, tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista de organizações não governamentais, campanhas mesmo educativas? Eu poderia comentar um pouquinho a pergunta anterior? Claro. Essa decisão do Supremo, foram 2 decisões, né? Uma referente à constitucionalidade e outra referente aos mecanismos utilizados pela Lei 9.099. E a senadora mencionou aqui a representação, né, que a vítima teria antes que dizer que queria registrar a ocorrência, e hoje não precisa mais, né? Ela registra uma ocorrência ou qualquer outra pessoa, esse registro dessa ocorrência vai gerar um inquérito policial que não poderá mais ser retirado. Então, a denúncia a queixa não pode mais ser retirada. E uma outra consequência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal é que não se aplicam mais aos casos de violência doméstica os institutos despenalizadores previstos na lei anterior, que era a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ou seja, a suspensão condicional do processo. Então, o que acontecia? E por isso que esses dados que você trouxe têm números bastante reduzidos, né, de penalização, porque alguns juízes entendiam que se aplicava o mecanismo da suspensão condicional do processo e não aplicavam, não denunciavam, o Ministério Público não denunciava. Então, havia um baixo registro. A partir dessa decisão, isso não pode mais ocorrer. Então, há tendência de um número de aumento de denúncias e aumento de condenações.
Isso por um lado. Bom, no campo da prevenção, iniciativas de campanhas, mas eu acho que o que é muito difícil, eu acho que os dados no mundo inteiro expressam isso, é mudar a cultura, né? Mudar mentalidades. Então é muito difícil, assim, os homens se deslocarem daquele seu papel tradicional, né, de provedor, de mantenedor e de dono, né, das mulheres, se sentirem donos das mulheres. Então nós vemos uma sociedade ainda muito hierarquizada, uma sociedade machista, numa sociedade patriarcal, onde a figura masculina, né, não está compreendendo o novo lugar das mulheres e o rearranjo que as novas masculinidades, né, vão ter que fazer. Não existe mais aquela figura do homem cabeça do casal. Não existe mais, inclusive nem constitucionalmente, né, nem pela Constituição. E não por acaso os cartões de recebimento dos benefícios dos programas de assistência do governo são entregues para a mulher. Não, até o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, um dos critérios é que as mulheres chefes de família sejam as titulares, né, do Minha Casa Minha Vida. Mas acho que é importante também mostrar que alguns homens sensibilizados com a questão da mulher também estão se organizando para contribuir nessa luta em defesa, né, das mulheres, no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, todo ano, por ocasião aí do dia, né, no mês de novembro, que se tem uma semana de ativismo pelo enfrentamento à violência contra a mulher, tem a campanha do Laço Branco. Então, são os homens aderindo a essa campanha. E a gente percebe que este movimento está crescendo. Lá no Estado do Espírito Santo, por exemplo, existe um núcleo de homens que se organiza, né, nesta data, faz atividades públicas, atividades nas praças, né, mostrando a importância também dos homens contribuírem e participarem desse processo. Porque a igualdade entre mulheres e homens é um processo que nós estamos construindo e que não é de uma hora para outra que nós vamos resolver isso. Então, é um processo em construção. É uma educação, né? É uma educação, é um processo educativo, é verdade. Então, os homens também vão aos poucos assimilando isso e criando uma nova cultura. Agora, do ponto de vista prático, o que mudou depois da nova interpretação, da interpretação do Supremo Tribunal Federal? Antes, se a mulher agredida fosse retirar a queixa, não restaria nenhum documento, nenhum registro. E agora, mesmo que ela resolva retirar, também não pode ser uma imposição, né? É possível que isso aconteça, mas o registro fica lá e o processo continua. Na verdade, sim, nos crimes de lesão corporal de natureza leve, o retirar a queixa não pode mais. Mesmo porque é um crime de ação pública. Exatamente, é um crime de ação pública. É muito engraçado e é muito a gente observar, por exemplo, se eu tiver o meu carro furtado, né, se eu estacionar 10 horas da noite numa zona completamente escura, né, vou para uma festa, digamos, ou visitar alguém, e quando eu volto, meu carro foi furtado. O que eu me dirijo a uma delegacia de polícia e digo, olha, meu carro foi furtado, tal hora, em tal lugar, não sei o quê. Muito dificilmente o sujeito vai perguntar, por que a senhora estacionou o seu carro ali? Mesmo sendo, digamos, um mapeamento de uma zona de alto risco de furto. Não, eu disse, olha, se eu encontrei logo depois o carro, eu disse, olha, não quero mais registrar a ocorrência, mesmo que eu saiba quem tenha sido. Não posso fazer isso. Isso é um delito contra o patrimônio, que não tem a gravidade de um delito contra a vida, um celular mesmo, né? E ninguém questiona se eu posso ou se eu não posso retirar a denúncia. Ninguém questiona isso. Agora, por que nos crimes de violência contra as mulheres, uma agressão física, que não é a primeira, em geral não é a primeira, né? Que causa consequências no âmbito da família, por que se questiona se a mulher realmente quer manter aquela denúncia? Então, isso tem que mudar. Essa cultura de tolerância com uma violação da integridade física tem que mudar. Não tem tolerância com crimes tão pequenos contra o patrimônio, mas tem tolerância com crimes tão graves contra a violência, como os crimes de violência contra as mulheres. Então, a partir dessa decisão do Supremo, lesão corporal de natureza leve, não pode mais. Não pode mais, nem que a vítima queira. Aqui no Senado, qual certamente o seu primeiro mandato? Sim. E a senhora, as mulheres aqui são minoria, mas são uma minoria bastante ativa e combativa.
Qual é a sua percepção da relação de gênero aqui dos senadores com as senadoras? Olha só, Paulo, já me fizeram essa pergunta diversas vezes, inclusive ontem, né, num diálogo que nós tivemos. Eu diria que você percebe que há, sim, um grau de certo machismo com relação às mulheres, mas há uma certa, eu diria que ainda há um respeito maior. Eu não vejo isso com muita intensidade, diferente, pelo menos a minha experiência pessoal, porque eu fui vereadora, né, de uma cidade importante no estado do Espírito Santo, e onde a presença do machismo era muito mais forte. Eu tive assim, uma experiência que me marcou bastante, né? Nessa relação entre parlamentares, a falta de respeito com relação à nossa presença na Câmara, com relação à nossa fala. No Senado, por exemplo, que é um outro nível, né? Eu acho que são pessoas que já têm uma outra trajetória política, eu não percebo isso com tanta clareza, com tanta evidência, não é? Pelo menos por enquanto. O meu primeiro ano de mandato, cheguei aqui chegando, eu não percebi isso. Inclusive, isso me chamou um pouco a atenção, né? Eu percebi isso como uma diferença de um espaço local para um espaço que é federal aqui. Mas, de qualquer modo, precisamos estar atentas. Nós sabemos que as mulheres precisam realmente estarem mais articuladas, e é isso que a gente tem buscado fazer. Porque na defesa das políticas públicas com relação às mulheres já é um pouco diferente. E aí eu citaria um exemplo. Com relação à reforma política, eu participei da comissão especial da reforma política. Quando nós pautamos o debate da igualdade de gênero na discussão, né, da reforma política, alguns colegas senadores fizeram falas não muito favoráveis, né, a esse debate. Então, aí você já começa a perceber que, politicamente, né, tem essa diferença e tem essa discriminação. Então, até fazendo falas um pouco ironizando, né, o debate. Então, assim, eu acho que ainda de uma maneira diferente, de uma forma diferente, com uma outra característica, mas ainda está presente, né, de uma forma bastante sutil, essa questão do preconceito contra a mulher. Uma das primeiras senadoras aqui, a senadora Eunice Miquiles, no final da década, se não me engano, no final da década de 70, foi a primeira senadora que deu depoimento para o programa aqui da TV Senado Histórias Contadas. Ela faz referência ao estranhamento que ela tem, a situação que ela enfrentou aqui, de um extremo preconceito, onde até as gentilezas pareciam reforçar, o excesso de gentileza parecia reforçar a diferença de gênero. E isso aí talvez seja um fator que chame a atenção das senadoras aqui no Parlamento brasileiro, no sentido de exigir mais uma igualdade de tratamento e não colocar a questão de gênero como se fosse uma coisa meramente à parte da discussão dos direitos da pessoa humana, né? Agora, eu queria que você falasse também, Carmen, sobre que tipo de experiência, já que a lei Maria da Penha tem sido bastante elogiada fora do país, mas o que tipo de lei, ou que tipo de experiência dos outros países que vocês viram lá em Genebra pode ser acrescentado à nossa prática do dia a dia? Em Genebra a gente não teve essa oportunidade de ver muitas experiências, assim, na verdade a gente viu muito mais as dificuldades, né, porque as organizações estavam lá para mostrar, as dificuldades daquele Estado em cumprir com a Convenção. Mas na América Latina, né, nós temos leis de violência doméstica em toda a América Latina. O Brasil foi um dos últimos países a ter uma legislação de violência doméstica, mas teve uma das melhores, né? Porque o Brasil é a única legislação na América Latina que trata especificamente da violência de gênero praticada contra as mulheres. Na Argentina, por exemplo, é uma violência intrafamiliar, independentemente de quem é o agressor. No Brasil, não, o agressor é perfeitamente identificado e a vítima também. Na Argentina, não, pode ser qualquer membro da família. Mas tem uma coisa interessante na experiência argentina, que é o tratamento dos casos de emergência. Elas conseguiram, o governo argentino conseguiu fazer com que a polícia tenha, isso é uma coisa para a gente pensar no Brasil, tenha
uma ala, digamos, policial de emergência que só atende casos de violência doméstica. Então, uma mulher recebeu, a delegacia recebeu uma informação de que está havendo uma agressão. Essa equipe da violência doméstica da delegacia, formada por policial, por um psicólogo, por um assistente social, vai até a casa, prende o sujeito, já encaminha todas as medidas necessárias para oferecimento da denúncia, se ela tiver que ir para algum programa de assistência social, se ela tiver que receber um atendimento psicológico. E essa equipe, ela acompanha durante 72 horas o desenrolar desse caso. Se foi feita a denúncia, se foi encaminhado. Então, isso dá uma agilidade muito maior. Então, tem experiências muito interessantes. Você não acha pouco 72 horas? Não, para esse acompanhamento, não, eu acho que não, porque em 72 horas você pode requerer uma medida protetiva imediata, você pode requerer a retirada do sujeito, porque o juiz, se você faz isso em 72 horas, uma medida protetiva de retirar o agressor de dentro de casa, o juiz tem que despachar em 48 horas. Se a delegacia já faz isso, tem um juiz de plantão, esse juiz já decreta, essa mesma unidade policial vai lá e retira o agressor. Então, na verdade, esse acompanhamento de 72 horas é para essa atuação emergencial, né? Depois, obviamente, o sistema, a rede de atendimento vai continuar acompanhando. Exatamente, mas isso é para um caso emergencial, né? E nós não temos isso. Isso é uma experiência interessante que a gente podia pensar, e daqui da América Latina, né? Então, tem experiências interessantes, né? Mas eu acho que a nossa legislação, ela é, de fato, uma das melhores legislações para essa, digamos, criminalidade específica, muito diferenciada, como mostrado no vídeo pelo psicólogo, como você mencionou aqui, como a senadora Ana Rita também mencionou, muito diferenciada. Por quê? Porque ele não é um crime comum, ele não pode ser tratado como um outro delito qualquer. Tem uma relação de habitualidade, tem uma relação de confiança entre as pessoas e tem uma relação de afeto que se rompeu, né, mas tinha uma relação de afeto. Essas três características dos crimes de violência doméstica diferenciam a violência doméstica de todos os demais delitos. E por Ou isso seja, não se trata de legislar dentro da vida privada do casal ou da família. Não, se trata de reconhecer a violência como um problema público, não mais um problema privado. Né? Senadora, que expectativa a senhora tem da CPMI? Pois é, eu acho que, enquanto a doutora Carmen dizia aqui, eu estava pensando justamente nisso. Quer dizer, a CPMI, ela vai ter justamente essa grande tarefa. Esse é o grande foco da nossa comissão, né? Identificar como que o atendimento hoje no país está sendo feito. Nós sabemos que há dificuldades, né? E a CPMI quer contribuir com os poderes executivo, legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, para qualificar esse atendimento. Então, é perceber onde estão os gargalos, quais são as maiores dificuldades e propor as alternativas, as sugestões para poder melhorar esse atendimento. Nós entendemos que a legislação já é suficiente, ela é muito boa e precisamos agora criar as condições para que ela seja efetivamente aplicada. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, Carmen. Obrigada a você. Cidadania conversou com a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, e Carmen Campos, coordenadora do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Para enviar críticas, sugestões ou baixar uma cópia deste programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.